Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Complementando um pouco daquilo que Deus já tem falado aos nossos corações, o quanto Deus já falou conosco durante as ministrações essa noite, durante os louvores. Eu quero ler com você, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler os 2 primeiros versículos, onde Paulo escreve dizendo o seguinte: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Deus quer que você seja transformado pela palavra dele, e a partir da transformação que a palavra dele causará na sua vida, você gere um impacto de transformação nas pessoas do mundo à sua volta. Agora, o que Paulo nos ensina aqui no versículo de número 2, que é o ponto central aonde nós vamos trabalhar nessa mensagem hoje, Paulo fala para não nos conformarmos, não vivemos em conformidade. Não, outras traduções vão dizer, não viva como eles vivem, não se amoldem ao padrão deles, não imitem o comportamento e os costumes, não vos amoldeis aos sistemas, não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Deus, Ele quer que o seu povo, a sua igreja, aqueles que renderam a vida a Cristo Jesus, andem de forma distinta daqueles que não pertencem a Cristo. O povo de Deus, os salvos alcançados pelo poder da palavra, eles recebem a transformação de Cristo na sua vida por causa do novo nascimento. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, e a partir de então, Deus quer que nós vivamos de uma forma diferente, distinta, um padrão distinto daqueles, os comportamentos daqueles que vivem lá fora, daqueles que vivem separados, distintos de Deus. A vontade de Deus para mim e para você, para que nós possamos viver os bons propósitos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós possamos avançar na caminhada de fé, para que nós possamos, ir mais fundo no oceano do Espírito, provar da bondade, da fidelidade, da misericórdia, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos tomar uma atitude, um posicionamento diferente do posicionamento do mundo à nossa volta. Eu costumo falar que o crente, ele pensa diferente do que o mundo pensa. O crente, ele olha para as coisas à sua volta com um olhar, com a ótica diferente do que o povo do mundo olha. O crente, ele tem uma opinião a respeito das situações e das circunstâncias à sua volta, diferente da opinião do que as pessoas do mundo têm. O crente, ele tem, sempre um posicionamento que vai contrário ao posicionamento do mundo. A igreja de Cristo, ela não é para se amoldar ou se conformar ou se ajustar ou a se adequar aos padrões do mundo para, gerar uma proximidade, para gerar uma acessibilidade. Não, porque quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para sermos sal e sermos luz. Ele não chamou para sermos algo de meio termo. Ele chamou para ser algo que vai literalmente ser um diferencial aonde quer que esteja. Qualquer tipo de comida que você colocar um pouco de sal, é perceptível a existência do sal. E se não houver sal, você sente falta dele.
A luz, aonde há luz, você percebe a existência de luz. Se nós aumentarmos a luz do ambiente aqui, todo mundo vai perceber. Aumentou a luz, tem mais luz. Então, é algo que causa um efeito que é notório aos olhos de todos, é perceptível. Há uma diferenciação. E nós, servos de Deus, fomos chamados por Cristo Jesus para termos esse posicionamento, para estarmos diante de Cristo, como igreja de Cristo, como servos de Deus, aonde quer que estejamos dessa forma. E de que maneira Paulo nos ensina a vivermos dessa forma? Primeiro passo: eu vou agir de forma diferente daquilo que o mundo faz. Qual é o padrão dos meus pensamentos? Qual é o princípio que vai reger as minhas escolhas, as minhas decisões? O que vai determinar os meus pensamentos? Não são as filosofias, não são, a ciência humana. Não é nada disso. O padrão da minha vida está fundamentado naquilo que as Escrituras Sagradas diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu penso o que a Bíblia diz que eu penso, eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então aqui na palavra de Deus eu encontro os princípios para a minha vida, eu encontro os parâmetros para a minha razão de existir, minha razão de ser, para as minhas escolhas, as minhas tomadas de decisões. Por que eu decidi vir hoje aqui participar de 12 horas de adoração? Por que eu deixei a minha casa, deixei um passeio, um outro momento para estar aqui? Porque eu sei que se eu estar na presença de Deus, não tem outro lugar melhor que eu possa estar. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. É a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. E a recompensa que vem do Senhor é melhor e maior do que qualquer recompensa que o homem pode me dar, me fazer. Então as minhas decisões, as minhas escolhas, quando elas estão fundamentadas nos princípios e nos preceitos da palavra de Deus, quando a palavra de Deus é o que norteia a minha vida, é o que determina os meus passos, a minha vida se torna diferente. Porque o mundo aí fora, eu já não vou conseguir me enquadrar aos padrões dele. E o que Deus quer de mim e de você, queridos, é justamente isso. Deus não quer que você seja aquele crente legal que é onde você chega, as pessoas nem sabem, nem percebem. Poxa, a vida desse crente é tão bacana que a gente nem percebe. Olha, se ele não falasse, eu não saberia que ele é crente. Irmão, está precisando nascer de novo. Porque sal vai fazer diferença onde chega. Luz precisa impactar aonde chega. Você não precisa ser como antigamente dizia, né? O crente bíblia, né? Que até se torna um pouco chato no seu modo de ser, mas na sua simplicidade, no seu simples agir, no seu simples falar, vai testificar a Deus. Precisa testificar a Deus. Precisa glorificar a Deus. Nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu posicionamento, nas suas opiniões. Você olha para a sociedade hoje em dia, olhando para a situação presente do nosso país, a condição econômica, a previsibilidade de um futuro difícil. Você olha para o mundo à sua volta e as pessoas falam, meu Deus, o que vai ser? Como eu me preparo para essas catástrofes que estão previstas para vir? Como me organizo a minha questão financeira? Aí você olha para um crente, o crente está lá tranquilo, como o pastor acabou de ministrar aqui, está lá louvando a Deus, está bendizendo ao Senhor, está com um sorriso no rosto, está com paz no coração. E aí vai perguntar, mas e aí, ô cidadão? Você não está preocupado com a questão econômica, com a questão política do país, com a questão social? Olha a questão social como que está bagunçada, como que o mundo está, o que vai ser dos nossos filhos. Por que eu não me preocupo? Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina os meus dias, é Ele quem guarda a minha entrada, é Ele quem guarda a minha saída, é Ele quem me livra do mal, é Ele quem dá ordem aos seus anjos para vir e acampar ao meu redor, para me proteger, para me sustentar, é Ele quem abre porta, é Ele quem fecha porta, é Ele quem muda situações, é Ele quem gera circunstâncias propícias para mim, é Ele quem reverte as situações, e a palavra do Senhor vai afirmar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor.
Então não importa a situação, não importa o mar revolto, não importa a dificuldade, não importa o problema, porque o meu Deus é Senhor e Ele não perdeu o controle da situação. Ele ainda é soberano, Ele ainda rege o universo, Ele ainda tem todo o poder. O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim, que verteu seu sangue por mim na cruz do Calvário, Ele ressurgiu ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai, reinando em poder e glória. E todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. E a palavra vai nos dizer que, por meio daquele que nos amou, somos mais que vencedores. Como eu vivo essa vitória? Como eu consigo viver dessa maneira? Não me amoldando aos padrões desse mundo. O que Paulo está dizendo é algo muito simples aqui em Romanos 12, 2. Quando ele fala para não nos conformarmos, sabe? Não sermos dirigidos. O mundo ele é cheio de estações ou ondas. De tempo em tempo surge uma moda nova, surge uma situação nova. A moda do momento é como eles usam o termo, acho que é transformismo animal, alguma coisa assim. Que é a pessoa que se sente, não, eu não nasci para ser homem, eu nasci para ser um cavalo, um cachorro. Você vê pessoas fazendo transformações ali e tal, para se amoldar conforme um animal. E é o modismo do momento, a perversão da criação de Deus, a perversão da perfeita criação de Deus. A única criatura a qual Deus parou todas as coisas e colocou a mão na massa para formá-la. Porque tudo o restante foi criado pelo poder da sua palavra. Deus disse haja e passou a existir. Mas a você e a mim, lá por meio de Adão e Eva, Deus parou todas as coisas e colocou a mão para criar cada detalhe. E aí como se o Criador Todo-Poderoso não soubesse o que está fazendo. E aí o modismo vai dizer que você é o que você acha, o que você sente, o que você pensa, e não o que o Criador diz. Quem sabe mais? A criatura ou o Criador? Se você é o Criador desse copo, esse copo teria mais sabedoria para falar para você que você errou na hora de fazer ele? Ou você que o formou tem mais sabedoria do propósito para o qual ele foi criado? Vocês entendem? O mundo ele anda dessa forma, com suas ondas, com seus modismos. E muitas vezes nós estamos sendo assediados e levados para andarmos em conformidades com ele. Muitas vezes estamos sendo sutis para não ofender, para não magoar. Estava ministrando lá na casa de oração esses dias, falando a respeito de Cristo Jesus, todo o seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso favor. E falando que aquele que está longe de Cristo, que é uma verdade bíblica, aquele que está longe de Cristo, ele está morto em seu pecado. Porque a vida está em Cristo. Se você não fez de Cristo o Senhor e Salvador da sua vida, você está morto em sua condição de pecado. Cristo pagou o preço pela sua vida para te dar vida eterna. Mas aquele que não come da sua carne e não bebe do seu sangue, como diz João 6, não tem a vida eterna. Precisa estar unido a Cristo para ter vida. Mas agora sai aí fora e fala, olha, você que está no seu pecado, você está morto, você é escravo do seu pecado. Muitos se ofenderão. Mas agora vamos ser sutis e pacatos, amáveis, no contexto de não ofender com a verdade, para sermos aceitáveis, ou vamos ser igreja de Cristo, vamos tomar o padrão de Cristo, vamos tomar posição na palavra de Deus, vamos ser atalaias de Cristo, como Isaías dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, vem o teu reino, faz em mim a tua vontade, tomamos posicionamento na palavra e fazemos a diferença. O que Paulo está nos dizendo é, você quer provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, abandone o padrão do mundo. A luz de Cristo brilhou para você. Os seus olhos foram iluminados pelas verdades de Cristo. O Senhor já esclareceu, mostrou para você o caminho, a verdade e a vida. Mostrou a direção para que você vá até o Pai. Já te selou com o Espírito Santo para que você possa ter essa garantia da promessa para chegar até Deus.
Mas agora eu preciso tomar uma decisão de renunciar às coisas que não condiz com os princípios da palavra de Deus. Queridos, a nossa vida com Deus, ela é uma vida que ela vem para nos levar a vivermos desse padrão. A maneira como nós cristãos devemos viver, pensar, falar e ver as coisas deve divergir sempre a maneira do mundo, a não ser que o mundo esteja ao meu padrão. Parece até egoísta, né? Meu Deus, que pastor egoísta é esse, que todo mundo tem que estar de acordo com ele, não ele de acordo com o mundo, né? É a bolachinha exclusiva do pacote ali, que é tão diferente assim. Não é o meu padrão, é o padrão da palavra de Deus. Não é o que eu penso, mas é o que Cristo pensa, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz: os meus pensamentos, os seus pensamentos, as minhas escolhas, as suas escolhas, as minhas ações, as suas ações, vão sempre divergir com aquelas que estão no mundo, quando nós estivermos andando segundo a palavra de Deus. E nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, porque o único que tem poder para nos dar vida para a eternidade é o nosso Deus, a quem nós servimos. E se nós deixarmos a sua palavra, nós perderemos a vida eterna. Então é algo muito precioso que está em jogo. Não é algo de certo ou errado, de opiniões favoráveis ou desfavoráveis, de alguém que nos apoia ou que alguém que está contra. Não é uma divergência de ideias. É a questão de que a eternidade está em jogo. A eternidade, porque quando os discípulos estavam lá, após Jesus aparecer por 40 dias a eles, após a sua ressurreição, lá em Atos capítulo 1, Jesus é levado aos céus e eles ficam olhando. Jesus desaparece nas nuvens lá, e aparece ali os anjos para ele, fala: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? O que vocês estão procurando? Porque aquele que subiu da mesma forma que ele subiu, ele virá para levar vocês com eles. E essa promessa é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Mas vai se cumprir na minha e na sua vida se nós estivermos em conformidades com as santas promessas do Senhor, andando segundo os seus princípios, os seus preceitos, formando a nossa opinião, a nossa mente, a nossa conduta, sempre fundamentada e pautada nas verdades de Deus. E Paulo está nos dizendo: não ande dessa maneira conforme o mundo anda. Não pense da maneira como o mundo pensa. Não fale como o mundo fala. Temos nossas vidas transformadas pelo poder de Deus, como eu já citei, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Cristo te refez. Cristo te ressurgiu de entre os mortos para uma nova vida e uma vida de novidade. É algo novo, é uma nova esperança e uma esperança viva que Ele nos chamou para que possamos viver. E nessa nova vida vamos ter uma nova forma de falar, vamos ter uma nova forma de pensar, vamos ter, os motivos, a razão pela qual eu vivo. A alegria não são as mesmas razões que o mundo vive. A razão pela qual eu deito e durmo em paz, em segurança, não é a mesma razão pela qual o mundo vive. O homem natural, na sua vida longe de Deus, ele precisa de circunstâncias e situações para que possa chegar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro e conseguir repousar em paz. Se as circunstâncias e as situações não forem favoráveis, ele perde a noite de sono, passa a noite em claro. Mas eu e você temos um Deus que não dorme, que não tosqueneja, o guarda de Israel, que está sempre atento com os olhos sobre os seus, nos guardando, nos sustentando, nos livrando, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele está cuidando de nós, até mesmo quando estamos dormindo. A palavra diz que ele dá sono aos seus amados, por isso eu deito e logo durmo. Por quê? Porque Deus é quem cuida de mim, é Ele quem guarda o meu futuro, é Ele quem guarda os meus passos, é Ele quem muda as circunstâncias e a situação à minha volta, é Ele quem faz tudo por mim. Então tudo que eu preciso fazer é colocar a minha esperança nele e andar segundo os seus princípios. Porque se nós não andarmos em conformidade com sua palavra, aonde está o compromisso de Deus com aquilo que Ele faz? Está com aquilo que Ele diz. Jeremias 1,12, eu sou Deus que vela pela minha palavra para cumpri-la. Deus, quando tirou o povo de Israel
do Egito, ele falou para eles: olha, não era porque vocês eram um povo bonitinho, não, nem por causa do número de vocês, não é por causa disso, não era porque vocês eram bonzinhos, é porque eu dei a palavra. Lá em Gênesis 15 eu falei para Abraão que vocês um dia estariam aqui, 400 anos depois eu tiraria vocês daqui e levaria para a terra que Abraão peregrinou, e Abraão creu na minha palavra, e eu estou fazendo isso. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, e por causa daquilo que ele diz, quando nós andamos na sua palavra, nós vivemos os sinais, as maravilhas, os prodígios de Deus, nós vivemos a proteção do Senhor, nós vivemos o cuidado do Senhor. Hebreus fala que os anjos do Senhor são seres ministradores que estão a serviço de Deus para executar a palavra de Deus em nosso favor. Então, quando eu ando segundo a palavra de Deus, quando eu decido andar segundo o padrão, os estatutos, os princípios da palavra de Deus, os anjos de Deus começam a trabalhar para fazer com que aquilo que Deus falou a respeito da sua palavra, aquilo que Ele declarou sobre a minha vida, possa se cumprir. Os exércitos celestiais, foi aquilo que aconteceu com Eliseu. Eliseu estava lá na sua casa junto com seu servo, e de repente um exército numeroso bateu a porta logo de manhã. Você imagina? Está ali tomando seu café tranquilo, alguém bate a porta, você abre lá, é um exército fortemente armado, preparado e tal, ali na sua porta para te pegar, para te levar aprisionado. E aí o servo de Eliseu fala: meu senhor, e agora? O que será de nós? Eliseu tranquilo, continuou tomando seu cafezinho da manhã, de boa. Acho que não estava todinho não, né, pastor Carlos Rocha? Era café preto, bruto mesmo. Eliseu era raiz, não estava todinho não, era raiz. E aí Eliseu falou: meu filho, fique tranquilo, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí Deus abre os olhos do servo, do moço de Eliseu, e aí ele vê um exército de Deus, de cavalos, carruagens de fogos e cavaleiros, e sobre todos os anjos de Deus ali, para guardar eles. Aí ele falou: ufa, é por isso que o Senhor está tranquilo. O Senhor não está tranquilo à toa, porque o Senhor sabe quem está te guardando. O Senhor está tranquilo porque o Senhor está firmado na palavra de Deus, e por causa da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, Ele está te guardando. Amados, essa palavra é poderosa e faz uma mudança profunda nas nossas vidas quando nós a praticamos, quando nós decidimos andar em conformidade com a vontade de Deus. Paulo está dizendo, queridos, você não se amoldar ao mundo não é simplesmente uma questão de um posicionamento, é uma questão de te levar para provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer te levar a provar isso. Amados, a palavra do Senhor diz, Paulo, quando esteve encarcerado, ele falou para aquele carcereiro que ficou impressionado pelo sinal que Deus fez ali, do terremoto que houve, quando Paulo e Silas cantou à meia-noite. E aí o carcereiro fala: Paulo, meu amigo, o que eu faço para ter esse Jesus na minha vida? Paulo respondeu para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E toda a casa dele desceu as águas e foi salvo. Por quê? Ele creu na palavra de Paulo e andou em conformidade com aquilo que Paulo falou a respeito de Deus. Quando nós nos moldamos segundo a palavra de Deus, os que estão à nossa volta são impactados pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de pensar, pelo nosso modo de falar, e eles passam a desejar aquilo que nós temos. Eles passam a ter fome e sede por aquilo, porque o mundo geme. O mundo está sofrendo em agonia por que você acha que há tantos modismos, tantas situações? Homem que decide não ser mais homem, mulher que não decide não ser mais mulher, sabe? A pessoa já cria um conceito e tenta empurrar, né? Como diz o popular, goela baixa ali, você tem que engolir, você tem que aceitar. Eu me sinto assim, então eu sou assim. Sabe, quando veio um censo do IBGE, não sei se vocês receberam o IBGE recentemente, aí eles perguntam, né, como você se declara. Ele não olha para você, você é branco, ou você é de uma pele escura, ou qualquer outra etnia ou raça, ele já define o que você é. Não, como você se sente. Eu até brinquei o dia que o IBGE bateu na minha porta, eu falei: eu me sinto negro. Muito, né? Aí ela foi me explicar como seria, porque ela teria que colocar. Se eu me afirmasse daquela forma, ela teria que aceitar. Mas agora, quando nós olhamos para essas pessoas, o porquê que elas estão perdidas assim?
porque elas não têm uma base, um fundamento para conduzir a sua vida. E a base para levar o homem à verdade é somente Cristo Jesus. Pois conhecereis a verdade vos libertará, como o Senhor Jesus falou. E quem é essa verdade? Não é qual é essa verdade ou o que é essa verdade, é quem é essa verdade. Essa verdade é Jesus. Se o homem e a mulher não conhecem Jesus, não tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ele está perdido em um mundo de trevas. Ele está tentando achar uma saída, uma direção. E aí alguém vem e fala, o convence com algo, vem uma filosofia marxista, sabe, vem uma filosofia, sabe, platônica, ou qualquer outro filósofo aí, de um modo geral, sabe, vem a questão humanista, e coloca o homem no centro, e ele se empodera, está muito no auge, né, o empoderamento, e a pessoa é empoderada, e ela pode, porque ela diz que ela pode, e aí mais à frente ela se frustra, está deprimida, sabe, está ali tentando tirar a própria vida, porque fez tanto esforço, andou por tantos caminhos e não encontrou saída, não encontrou resposta, não encontrou solução, porque não há outro caminho. Há um só caminho, há uma só verdade, há um só que nos leva à vida. Por isso Paulo fala, não se molde, não se conforme, não ande segundo os padrões do mundo. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle para cumprir na minha e na sua vida. Mas não é conforme eu quero, não é conforme eu acho. Bem, Deus, essa parte eu até aceito, mas daqui para frente, Senhor, vamos conversar. Não, Deus já estabeleceu os seus parâmetros, os seus princípios, os seus preceitos, estão todos registrados. E a sua lei não é para o nosso mal, a sua lei é para o nosso bem. Foi falado aqui que nós só mudamos de senhorio, né? Éramos servos do pecado, agora somos servos de Deus. Mas olha como Deus é bom, porque lá no tempo da imposição da lei, Deus obrigou o povo, você vai descansar, o sétimo dia, ai de vocês trabalhar, descansa. Você vê que o Senhor é bom, até na lei, na obrigação, na imposição, obrigando o homem a descansar. Você vê que liberdade que nós temos. E hoje nós temos todo o descanso, porque como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós temos o descanso para a nossa alma, nós temos o descanso para as nossas ansiedades, nós temos o descanso para as nossas preocupações, nós temos o descanso para os nossos medos, nós temos o descanso para as perturbações do mundo que vem à nossa volta. E não se conformar com os padrões desse mundo, é você estar como Jesus estava em meio à tempestade no barco, junto com os discípulos. A Bíblia vai dizer que eles entraram no mar e começaram a navegar. Jesus deitou em uma parte do barco e dormiu. E aí veio a tempestade, o mar agitado, e as ondas batendo, e Pedro, Tiago, João no barquinho ali, no mar da Galileia, né? Tentando tirar água do barco, e aflito, e agoniado, meu Deus, nós somos navegadores experientes e não estamos conseguindo. Aí dá uma olhada ali, Jesus dormindo, daqui um pouco ele acorda, porque a água vai bater nele lá também, ele vai acordar, eles continuam ali, aflitos e afoitos. Ah, Senhor, o que vai ser de nós? Nós vamos, Jesus, por favor, acorda, o Senhor não se importa que estamos naufragando. Jesus acorda, levanta tranquilo, repreende primeiro eles, homens de pequena fé, e depois fala para o vento, quieta-te, fala para o mar, acalma-te, e houve bonança, porque Ele é Senhor, Ele é Senhor. Paz em meio à tribulação, paz em meio à guerra, descanso em meio aos tempos difíceis, é o que nós recebemos quando decidimos andar segundo a palavra de Deus, quando não nos moldamos segundo o padrão desse mundo. O padrão desse mundo vai te pôr louco, o padrão desse mundo vai te pôr em desespero, o padrão desse mundo não vai te dar fundamento necessário para você encontrar a razão da vida, o padrão desse mundo não vai te levar a encontrar uma resposta da sua existência, o porquê eu existo, porque eu estou aqui. O padrão desse mundo não responde essa pergunta. Essa pergunta é respondida quando a sua vida está em Cristo Jesus, pois só temos vida quando estamos com a nossa vida ligada a Ele. Sem Ele não temos vida. Nele nós encontramos a verdadeira vida, porque nele encontramos o propósito da nossa existência, a resposta da razão do nosso ser, que é a maior questão do mundo. Os homens buscam andando de um lado e para o outro. Por que existem tantos pensadores,
Vai estudar, vai para uma faculdade, aí vai ver filosofia, vai pegar lá desde Heráclito, Parmênides, sabe? Quem faz faculdade já viu esses filósofos bem antigos, bem antigos. O que eles estavam buscando? A razão da sua existência. Levantou um monte de questões e de pensamentos e de razões, de filosofia. Eles só queriam encontrar a razão da sua existência. O porquê deles, o maior porquê. Por que eu estou aqui nesse mundo? Por que eu existo? Por que eu sou o que eu sou? Agora, quando nós estamos em Cristo, nós nem nos perguntamos. Nós só vivemos a nossa vida, porque não importa quem eu sou. Não importa onde eu estou. Sabe, queridos, o que importa é quem Ele é. É quem Ele é. Isso é o que é importante. Quem eu sou é a menor das coisas, sabe? É o que João declarou, o que convém que ele cresça e que eu diminua. O importante não sou eu, não é o eu aparecer, mas o importante é que Ele apareça por intermédio da minha vida. A razão da minha existência é transmitir a Ele, é levar a mensagem dEle, é proclamá-lo, é exaltá-lo, sabe? É brilhar a luz dEle nas trevas à minha volta. É ser transformado, abrir o coração para ser verdadeiramente transformado pela Sua palavra e causar a transformação aonde eu estou. É tão forte isso, porque Paulo, quando ele fala a respeito de vida conjugal, Pedro, quando ele fala a respeito de vida conjugal, ele diz que quando um dos cônjuges não é crente, por exemplo, a mulher é crente, mas o marido não é crente. Ele diz, essa mulher, temente a Deus, serva de Deus, mesmo sem palavras, ganha o seu marido para Cristo. Não precisa nem ficar pregando para ele. Só com sua santa conduta, sua santa maneira de viver como uma santa serva de Deus. E aí vai citar os exemplos. Ou seja, a minha obediência à palavra de Deus chama a atenção daqueles que estão longe de Deus. Chama a atenção até daqueles que estão na presença de Deus. Às vezes, como o pastor Coutinho acabou de ministrar aqui, né? Fica incomodado. Por que adora assim? Por que ora assim? Por que faz assado? Sabe? Vai adorar, vai servir a Deus, ao invés de ficar questionando o porquê o outro faz. Cuida da sua vida, né? Ou que nem Pedro, lá no último capítulo do Evangelho de João, Jesus falou para Pedro, você me ama? 3 vezes perguntou, Pedro falou assim, eu te amo. E aí ouviu falar a respeito de João, falou, Senhor, e esse? O que você vai fazer? Jesus falou, Pedro, faz o seguinte, vai cuidar das minhas ovelhas, com esse eu resolvo, eu cuido dele, eu faço com ele o que eu quiser, mas vai cuidar das suas ovelhas. Sabe, queridos, às vezes nós estamos nos preocupando com coisas indevidas. Às vezes os nossos olhos, já foi ministrado aqui, os seus olhos precisam estar no autor e o consumador da sua fé. É nele, não é em outro lugar. Não é em outro. Se eu tiver o cuidado de andar em verdade, em santidade, na presença de Deus, as situações à minha volta começam a ser transformadas. Você pode chegar em um ambiente perturbado, e o ambiente sabe que todo mundo sai de lá com peso carregado. Se você estiver firme na palavra de Deus, andando em aliança verdadeira com Deus, aquele ambiente muda, por causa da sua presença, ou melhor, por causa da presença de Deus na sua vida. Ele vai refletir. É o que Paulo está dizendo, se você não andar em conformidade com os padrões desse mundo, o mundo à sua volta será transformado. Por que o mundo à nossa volta está do jeito que está? Porque a igreja não tem andado em conformidade com a palavra de Deus. Nós, servos de Deus, temos sido sutis, pacatos. Quantas mensagens nós temos hoje em dia aí na rede social? Você vai para YouTube, você encontra o que você quer. No padrão, no molde que você procurar, você acha. E falando que é de Deus. Muito soro, muito soro. Sabe o que é soro? Soro não é o leite. Soro é quando você talha o leite ali, fica só aquela água ralinha. Aquilo ali quase não nutre nada. Tem algum nutriente? Alguma coisinha ou outra, mas muito fraca. Se você se alimentar de soro, você vai ficar doente. Você vai adoecer. Porque aquilo não tem a força necessária para te nutrir. Então você precisa no mínimo começar com um leite verdadeiro. Como Pedro fala, busca o leite genuíno. Já está num tempo crescido, já bebeu bastante leite, vá para uma feijoada, meu filho. Precisa fortalecer mais. Isso é o que? Deixar os padrões do mundo,
deixar o que o modismo do mundo dita e buscar os padrões da palavra de Deus. Buscar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Buscar compreender o que Ele tem para mim. Verdadeiramente render o meu coração, a minha vida a Ele, me prostrando aos pés dEle, deixando o meu eu, deixando a minha razão, deixando os meus pensamentos, deixando os meus sentimentos de lado, sabe? Buscando que os sentimentos de Cristo estejam em mim. Os sentimentos de Cristo, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, precisa estar em nós. O coração de Cristo precisa estar em nós. Em nós está sendo forjado o caráter de Cristo. Não é o nosso caráter, é o caráter de Cristo. O nosso padrão, o nosso modelo é Cristo. É Cristo. Assim como você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, falando de como Cristo andou entre os homens, das suas atitudes, das suas ações. Esse é o modelo do nosso padrão para os nossos dias. Da mesma forma como Cristo foi perseguido, foi apedrejado, sabe, foi maltratado, da mesma forma, por nós tomarmos a semelhança de Cristo, nós também padeceremos. Nós também padeceremos. Mas, melhor que isso, há uma recompensa para tudo isso. Tanto que quando Pedro e João a primeira vez foi preso e açoitado, ao invés de sair chorando de lá, Deus, por que o Senhor permitiu que eu apanhasse? Eu estava pregando a verdade. Jesus, o enfermo foi curado. Não, Pedro e João saíram de lá, glória a Deus, eu tive a honra, o privilégio de apanhar por causa de Cristo. Glória a Deus. Estevão sendo apedrejado, Pai, perdoa. Não impute a eles esse mal, perdoa-lhes. Não se amoldar aos padrões do mundo. Porque o mundo, você fala, oh, eu te amo, e a pessoa fala nada, você fala, já não amo mais. Porque não correspondeu, eu falei que amava, não falou que me ama. São os padrões do mundo. É o que a sociedade nos traz. Agora, o que é o padrão de Cristo? Cristo nos amou quando nós nem o conhecíamos. Quando estávamos no nosso pecado. Sabe? Quando éramos inimigos de Deus, Cristo nos amou, e Ele nos amou primeiro. Nós passamos a amar a Ele a partir do momento que andamos com Ele, e ainda nem estamos amando tanto assim. Precisamos nos achegar mais a Ele, para aprender a amar a Ele verdadeiramente. A intensidade como a igreja primitiva amou o Senhor. Queridos, Deus tem nos chamado nesses últimos tempos para vivermos essas verdades do Senhor. Sabe, quando o pastor Hernando me passou os temas lá, falei, pastor, é isso aqui, que essa palavra arde no meu coração. Essa mesma mensagem a gente ministrou na Vigília Coinonia lá no pastor Marcos, lógico que Deus fala em cada momento de uma forma diferente. Já lá na casa de oração, lá a gente já ministrou umas 3, 4 vezes em cima desse texto, e Deus traz sempre algo novo aos nossos corações. Por quê? Porque é uma verdade de Cristo, o qual Cristo está nos chamando para vivermos. A vinda de Cristo está perto. Pastor, amanhã eu faço 41 anos. 41 anos. Já é meia-noite? Não, amanhã então. Amanhã, faço 41 anos. 41 anos eu estou ouvindo falar que Cristo vai voltar. E Cristo não voltou. Talvez essa seja o seu pensamento. Pastor, eu estou ouvindo que Cristo vai voltar, Mas Isaías falou, olha, um dia vai nascer da raiz de Jessé, vai sair alguém que vai vir, o libertador, o salvador, a estrela de Davi. Anos depois, Jesus nasceu em Belém, conforme Isaías profetizou. Jesus falou, olha, eu vim, eu vou padecer, eu vou morrer na cruz do Calvário. O sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas, eu vou ficar 3 dias debaixo no ventre da terra. Ao 3º dia eu vou ressurgir. Jesus passou 3 anos no ministério. No dia 7, Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou, conforme Ele falou. E aí, quando Ele subiu, Ele falou, eu vou voltar. E você acha que ainda não é verdade? Porque tudo que nós vemos nas Escrituras, que dizia respeito aos tempos passados, se cumpriram. Deus é um Deus que fala e faz a sua palavra se cumprir. Eu amo Gênesis 15, porque Deus fala para Abraão, daqui a 400, imagina gente,
daqui a 400 anos, a sua descendência vai estar lá no Egito. Eu vou tirar a sua descendência do Egito e vou trazer para essa terra que você peregrinou. Por quê? Porque a iniquidade dos amorreus não chegou ao máximo ainda. Não chegou o dia do juízo. 400 anos depois, lá está Deus cumprindo a sua palavra. Deus é um Deus que fala e cumpre. Ele cumpre. Por isso Ele nos alerta, por isso Ele nos chama atenção, por isso Ele nos chama para si, para que possamos andar com Ele, para que possamos render o nosso coração a Ele. Igreja do Senhor, nós precisamos nos despertar para essa verdade, tirarmos do nosso coração aquilo que há em nós ainda do mundo, os padrões do mundo. Como Paulo fala quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, quando ele fala a respeito da ceia, 11:23, ele fala ali, para que o homem examine-se a si mesmo. O homem examine a si mesmo. Precisamos fazer o autoexame constantemente e ver em nós qual o padrão do mundo que ainda existe em mim. O que o mundo ainda está influenciando nas minhas escolhas, sabe, nos meus pensamentos. Sabe, nós sabemos que temos que ler a Bíblia, mas aí nós achamos tantas outras coisas para fazer na hora de ler, sabe, para conhecer o Senhor. Nós sabemos que temos que orar, às vezes nós perdemos o sono no meio da madrugada e não sabemos o porquê, não estamos conseguindo dormir, mas é o Espírito Santo nos despertando para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. E aí nós falamos, não, Deus, deixa, amanhã eu acordo mais cedo e tal, arrumamos desculpas e deixamos para depois, porque existem padrões do mundo, existem influências do mundo, existem coisas referentes ao mundo que estão ainda em nós, que precisam ser deixados de lado, para que possamos ser forjados à semelhança de Cristo, para que possamos provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que sejamos levados a uma novidade de vida, a uma maneira de falar diferente, uma vida verdadeiramente transformada, conhecendo verdadeiramente Cristo. Conhecendo verdadeiramente Cristo. João 8,32, a palavra que eu citei, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo é essa verdade. Cristo é essa verdade. Queridos, isso é tão poderoso. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14. A palavra do Senhor nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que a terra geme? Por que a terra sofre? Por causa do pecado do homem. Quando o homem caiu lá no jardim, Deus falou, a terra vai ser amaldiçoada por sua causa. Ela não vai gerar o fruto conforme gerava com facilidade. Vai haver espinhos, vai haver arbóreos. Vai ser difícil, você vai ter que ralar para tirar o fruto da terra. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Mas agora Deus está dizendo, olha, se o meu povo se voltar para mim verdadeiramente, se o meu povo deixar os padrões do mundo e seguir os meus padrões, se o meu povo rejeitar os pensamentos do mundo e nutrir a sua mente com as verdades das Escrituras, não é só o meu povo que será transformado, mas a terra receberá cura, haverá perdão de pecados e a terra será curada. É a palavra do Senhor, haverá cura para a terra, tudo à volta é transformado. Mas eu e você somos incumbidos dessa responsabilidade de andarmos para Cristo. Recebemos esse privilégio, essa honra de conhecermos a Cristo. Algo que era restrito, algo que era privado, era um direito somente dos judeus, foi revelado a todas as nações. Nós recebemos o privilégio de conhecermos o Salvador do mundo, de pertencermos a Ele. Fomos comprados com alto preço na cruz do Calvário. E tudo que precisamos fazer, todo o nosso empenho é de mantermos a nossa fé viva, porque é por meio da fé que nós alcançamos tudo que precisamos. Você quer ter paz no coração, reavive a sua fé, a paz vai brotar no seu coração. Você quer ter ânimo e força para prosseguir, reaviva a sua fé, porque a fé vai te dar forças para avançar. Reavive a sua fé que você vai obter da parte de Deus tudo quanto você necessita para prosseguir. Quer deixar aquilo que você percebe, foi falado de Hebreus 12, os embaraços que tão de perto nos odeia. Quantos embaraços que nos odeiam de pertinho. Quantos embaraços estão nos
compreendendo de corrermos a carreira que nos foi proposta. Mas se nós fortalecemos a nossa fé e a nossa esperança na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, os embaraços não terão forças nas nossas vidas, os atrapalhos não vão nos vencer. Igreja do Senhor, servos do Deus vivo, você recebeu esse privilégio, seus olhos foram iluminados pela verdade. Não foi você que escolheu a Ele, mas Ele escolheu a você. Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, não só para ser mais um nessa terra, para viver, sabe, qualquer coisa nessa vida. Não, Ele te chamou para ser o sal e a luz. Ele te chamou para resplandecer a luz dele em meio às trevas. Ele te chamou para, como geração eleita, como povo escolhido, como nação santa. Ele te separou para que você fosse aonde você fosse, e a bênção do Senhor, repousando sobre você, te alcançasse e causasse impacto aonde você está. Você foi transformado para transformar tudo à sua volta. Não se conforme com esse mundo. Não aceite aquilo que o mundo está impondo sobre a sua vida. Pastor, mas o peso é grande. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, que ele vai cuidar de você. Venha a ele, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele tem descanso para a sua alma. O problema é que nós estamos carregando o que não devemos carregar, porque nós queremos nos enquadrar no mundo. Eu tenho uma péssima notícia para você. Você não vai se enquadrar com os padrões do mundo enquanto optar por andar com Cristo. Porque você foi chamado para ser diferente, para que a glória de Cristo brilhe na sua vida. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Abra os seus lábios e comece a falar com Deus segundo aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu sei que o Espírito Santo tem ministrado a cada coração desde o início dessa reunião. E o Senhor tem te chamado para viver uma novidade de vida. E Ele quer simplesmente que com o seu coração você creia e com sua boca você confesse. A única coisa que Ele espera é que você creia com o seu coração e que você abra os seus lábios manifestando a sua fé, declarando a sua confiança nele, confessando para que Ele cumpra a obra perfeita na sua vida. Vamos, em nome de Jesus, abra a sua boca e fala: Pai, eis-me aqui. Senhor, às vezes estamos andando em conformidade com o mundo. Senhor, quantas coisas nós temos aceitado, temos consciência da Tua verdade. Pai, se não há entendimento a respeito de algumas coisas, o Teu Espírito pode trabalhar nos nossos corações para nos convencer. Então vem, Espírito Santo de Deus, e convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que verdadeiramente possamos nos voltar ao Senhor, para que verdadeiramente rendamos a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, para que verdadeiramente, não só, Senhor, fisicamente, mas com o inteiro coração nos prostrarmos a Ti, para que não venhamos apenas rasgar as nossas vestes, mas possamos rasgar o nosso coração e nos humilharmos aos Teus pés e permitirmos o Teu governo sobre nós. Venha o Teu reino sobre a Tua igreja, levanta essa geração, desperta o Teu povo. Oh Espírito Santo de Deus, sopra o Teu vento dos quatro cantos sobre a Tua igreja e levanta esse poderoso exército para marchar sobre essa terra e declarar que é chegado o reino dos céus, e declarar com voz de trovão: é chegado o reino de Deus. Oh Pai, para que os lares dos seus sejam mudados, para que haja paz nos corações, para que haja paz nos relacionamentos, para que haja paz, Senhor, na casa, no lar, no convívio familiar, para que haja paz, a paz do Senhor no trabalho, na faculdade, Senhor, nas escolas, Senhor, por onde os Teus filhos forem, haja paz do Senhor, a paz que excede
todo o entendimento, por causa da tua presença, por causa de um coração rendido ao Senhor, por causa de uma mente renovada, de uma mente transformada pela tua palavra, pela tua verdade. Oh Pai, em nome de Jesus, vem trazendo essa mudança, Senhor, nas nossas vidas. Nós clamamos por Ti, Senhor. Vem, Senhor, sobre os nossos corações e nos leva, Senhor, a um novo tempo, a um tempo de avivamento, a um tempo, Senhor, de vida nova com o Senhor, para que possamos provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui uma igreja que Te clama, eis aqui um povo, ó Pai, que busca a Tua face. Ó Pai, vem, ó Deus, sobre esta igreja e traz resposta ao clamor do Teu povo. Traz, Senhor, novidade de vida, que os caminhos se abram, que as portas se abram, em nome do Senhor Jesus, que os corações endurecidos sejam quebrantados, em nome do Senhor Jesus, que os joelhos fraquejantes sejam fortalecidos, em nome de Jesus, que as mãos fracas, que não pega firme no arado, sejam fortalecidas, que o vigor seja restaurado, que a força seja renovada, que a fé seja reavivada e haja sinais e maravilhas. Oh Pai, faz, Senhor, vem com Tua mão de poder, confirmando a Tua palavra. Vem, Jesus, com Tua mão poderosa, confirmando a Tua palavra, com sinais, maravilhas e prodígios no meio dos seus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejam todos cheios do Espírito Santo, que sejam todos cheios do Espírito Santo, e que o fogo que queimava no coração de Jeremias venha arder no coração de cada um dos seus, ó Pai, em nome de Jesus. Que a fome e a sede pela Tua presença, o anseio por estar em Teus átrios, seja real na vida do Teu povo, ó Pai. Aviva a Tua obra, Senhor, aviva o Teu povo, ó Pai, e faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez o que o Senhor fez, ó Pai, no passado, pois queremos viver o Teu sobrenatural, em nome de Jesus, aleluia.